2 semanas já se passaram depois do ocorrido com o barco São Bartolomeu III. Romeu Yong é um jornalista desesperado para achar uma nova matéria para ele pôr em seu site, mas ele não quer qualquer matéria, ele quer alguma matéria que seja boa o suficiente para ficar famosa e para fazer com que o nome dele se destaque na indústria. Ele procura por várias pessoas para saber se elas têm algo de interessante que ele pudesse postar, até que em um momento chega uma ligação para Romeu. É de um homem que mora em uma cidade ribeirinha, falando sobre algo que vai fazer com que Romeu ficasse muito famoso. Então o homem fala que vários peixes e animais aquáticos do rio Amazonas estão aparecendo mortos na superfície da água. E as pessoas que se alimentam ou até mesmo pegam nesses animais mortos, por algum motivo, ficam com um resfriado bem ruim que dura por mais ou menos umas 2 semanas. Romeu vê que isso era uma coisa boa assim para ele poder botar no site dele, só que ele precisa primeiro de provas, ele precisa de fotos, ele precisa de pessoas para poder falar sobre, então ele decide ir até lá. Ele fecha um trato com o homem de que o homem vai pegar ele às 7 da manhã do dia seguinte, antes que qualquer outro jornalista, repórter e qualquer outra mídia chegasse e expusesse isso. Romeu chama alguns de seus amigos, que são três deles chegam: Alexandra Bolívia, Antônio Ribeiro e Gael Cruz. Esses 3 personagens topam participar da expedição com o Romeu para ir até a cidade e investigar o que está acontecendo nessa cidade aí. Então, depois de muita conversa, Romeu consegue convencê-los a participar dessa aventura, dizendo que se tudo der certo, eles vão ter muito dinheiro, fama e vão ter seus nomes em várias capas de revista e essas coisas, como as pessoas que mostraram e revelaram sobre essa questão dos ribeirinhos e dos animais mortos. No dia seguinte, eles vão para a cidade. Então eles conversam com várias pessoas do local, examinam alguns dos animais mortos de longe, visto que não querem pegar nenhum resfriado ou qualquer coisa do tipo. A maior parte da cidade afirma que os animais mortos que aparecem no rio são consequência de uma criatura que foi avistada várias vezes nesses últimos tempos. O animal teria a mesma descrição que foi dada ao mosasauro que atacou o barco São Bartolomeu III. Então é dada aos nossos protagonistas uma canoa e 2 pessoas que seriam guias nessa jornada. Então aí que a aventura realmente começa. Depois de 3 longos dias adentrando ao rio Amazonas, o barco deles ia ser atacado por algum animal e então o barco ia virar. Eles iam ter que andar pela terra e chegar até alguma cidade próxima ou estabelecimento ou qualquer coisa do tipo. Depois de muito tempo andando, eles iam perceber que os animais da fauna estão muito mais estranhos do que o normal, porque por algum motivo eles estão muito mais em alerta do que o que é de costume. Até mesmo os predadores, como a onça pintada, que não devia ter preocupação nenhuma, fica muito em alerta. No dia seguinte, eles acham uma vila indígena que teria sido abandonada. Eles veriam que tem várias ferramentas, utensílios, potes, essas coisas do tipo, só que por algum motivo não teriam armas, por algum motivo não teriam lanças nem objetos cortantes, então se presumiria que provavelmente eles fugiram ou partiram para algum outro lugar e apenas teriam levado as armas. Até que Gael ia para trás dessa vila porque ele ia lavar suas mãos em um laguinho que tem perto, então nesse laguinho ele veria vários indígenas mortos, com a carne dilacerada, com suas vísceras, entranhas para fora. Seria um horror. Gael ia chamar o pessoal todo, então eles iam ver que provavelmente foi por alguma coisa que chegou na vila. Eles tentaram lutar contra essas coisas e fugiram apenas com as armas. Eles iam tentar passar a primeira noite lá, mas as ocas em que eles dormiriam iam ser atacadas por alguns animais que ainda não saberiam quais são, até que quando eles saíssem da oca seriam atacados por animais pequenos que pareceriam com lagartos, mas também pareceriam com aves. Esses dinossauros seriam os ubirajaras, sim,
a pedido de algumas pessoas, tem dinossauros brasileiros nessa história. Os Ubirajaras iam atacá-los e alguns dos protagonistas iam subir nas árvores e outros iriam fugir dos animais no solo mesmo. Até que os nossos protagonistas que estariam no solo iam ver uma chuva de macacos. Quando eles vissem os macacos mais de perto, eles veriam que os macacos estariam estraçalhados e que os macacos teriam morrido por causa dos Ubirajaras. E os Ubirajaras estariam muito violentos. Quase todos iam conseguir fugir de boa, mas um dos guias que estaria com eles ia acabar sendo estraçalhado pelos Ubirajaras, que agiriam que nem piranhas, dando uma mordidinha aqui e vazando. E depois iam voltar a dar uma mordidinha aqui e vazando. Iam ser pelo menos uns 30 deles em cima do maluco. Só que a mordida desses infelizes ia ser tipo uma agulha entrando, tipo assim, pelo menos uns 6 centímetros para dentro de você e saindo de volta numa velocidade absurda, tirando bastante carne. O foco sai de nossos protagonistas e vai para uma espécie de empresa. Uma empresa grande que tem paredes prateadas e essas coisas bonitas todas. Então veríamos um cara, seu nome ia ser Vince Cameron. O homem andaria ao lado de vários funcionários, conversando sobre segurança de jaulas, cercas elétricas, ou até mesmo de animais que escaparam de seus compartimentos. Ia ser mostrado que Vince é o novo dono da Indian Corporation. Após a morte de John Hammond, a Indian passou por períodos bastante difíceis. Até o momento é que ela teria sido comprada por um conhecido de Hammond, que era o Vince, que já tinha uma certa ideia do que estaria por trás dessa empresa, depois de algumas conversas com Hammond enquanto ainda estava vivo. E então abririam-se as portas da empresa e viriam várias pessoas com roupas as cobrindo todas, com algumas espécies de máscaras de gás, essas coisas do tipo, e eles estariam carregando vários sacos amarelos. Quando eles abririam os sacos amarelos na frente de Vince, seria mostrado vários Ubirajaras mortos. E depois ia ser abertos outros sacos, iam mostrar vários macacos mortos, e outro saco seria aberto e mostraria o guia da expedição de Romeu. Seus funcionários falam que os Ubirajaras, por algum motivo, estavam muito mais violentos do que o comum, e que geralmente eles são animais pacíficos. E isso poderia se dar ao fato de alguma fruta da região que eles poderiam ter ingerido, ou até mesmo por conta de alguma variante do vírus DX, que mais pra frente será explicado. O foco volta para nossos protagonistas que iam estar tentando dar o seu jeito para sobreviver nessa floresta toda, e seus recursos já estariam acabando, pois, bem, essa expedição era para durar até pelo menos 6 dias, mas já se passaram 8. Até que um deles iria subir até o topo de uma árvore para ver se teria alguma coisa para onde eles poderiam ir. Então, Alexandre, que estaria em cima da árvore, iria ver a base da Índia. Nossos protagonistas iam chegar na frente da base e falar com alguns funcionários que estavam trabalhando, mas não ia dar muito certo. Eles só iam mandar eles irem embora ou alguma coisa do tipo. Até que eles finalmente iam conseguir entrar escondido na base por alguns caixotes que estariam no local, que seriam transportados para dentro da base e que parariam num armazenamento. E naquele armazenamento teriam roupas e equipamentos, essas coisas, e os nossos protagonistas iam se disfarçar de funcionários da Índia. Eles poderiam até ser pegos, mas pelo menos eles não iam ficar lá fora, que é um lugar bastante perigoso que provavelmente ia ter algum bicho para matar eles. Eles iam sair de dentro do armazém e iam começar a andar pelo prédio. Eles iam ver várias coisas estranhas lá, eles iam ver alguns corpos que estariam embrulhados por alguma espécie de saco preto ou coisas do tipo. Até que Alexandra ia dar uma andadinha por uma parte que seria cheia de documentos do prédio, e lá ela encontraria um arquivo chamado Vírus DX C2B. Ela ia dar uma lida no arquivo só por curiosidade, então ela ia fazer uma cara de espanto assim. Pra quem já leu o livro de Jurassic Park 2, sabe o que é o vírus DX. E também, faria essa cara de espanto se lesse pela primeira vez. Nossos protagonistas são pegos e desmascarados por alguns dos funcionários, então são levados até Vince, que ao invés de simplesmente, mandar eles serem mortos por dinossauros ou alguma coisa do tipo, ele simplesmente fica muito de boa com isso.
Ele diria que ele precisa da opinião dos nossos protagonistas para alguns aspectos e que não era bom que eles fossem simplesmente mortos ou mandados embora. Vince diz a eles que eles sabem de bastante coisa e que Vince sabe que eles já tinham entrado escondido para dentro da prédio por conta das câmeras de segurança que estariam espalhadas pelo prédio, né? E bem, Vince diria que ele está fazendo um projeto que precisa da opinião de pessoas que não seriam seus funcionários, de pessoas que seriam seu público-alvo. Esse projeto se chama Jurassic World. E esse projeto se consiste em um parque temático com dinossauros. E Vince diz que eles já viram bastante coisa do tipo quando foram atacados pelos Ubirajaras, visto que seus funcionários teriam relatado que algumas pessoas saberiam da existência desses Ubirajaras e estariam vivas porque, bem, não foram achados os corpos delas, também porque foram achadas marcas de pegadas, que simplesmente sumiram na mata quando foram catar os corpos dos Ubirajaras. Então, Vince diz que esse parque temático de dinossauros será feito na cidade de Santa Inês, na Bahia, e que esse parque teria como sua principal atração alguns dos dinossauros mais incríveis do mundo. Então ele começaria mostrando telões com alguns de seus dinossauros que estariam encercados, que ficariam perto do prédio de onde eles estão. Então seria mostrado um Tiranossauro Rex, um Styracosauro, um Iguanodonte, alguns Microceratos e várias outras espécies. Vince mostra para eles um modelo de como será o Jurassic World, que já está em construção em Santa Inês, mas a construção ainda se mantém em segredo, sem notícias ou entrevistas, apenas especulações do que pode ser aquele parque que está sendo construído. Agora saímos do foco dos protagonistas e vamos pôr o foco em outra coisa que está acontecendo na cidade ribeirinha, em que Romeu e sua equipe foi. Alguns vizinhos e moradores dessa cidade estão em volta de uma casa que tem algum animal dentro dela. Esse animal até agora não se sabe o que é, alguns dizem que é o lagarto, outros dizem que é alguma espécie de pássaro, e que ele está dentro do forro da telha. Então, depois de cutucarem o forro várias vezes com aqueles pedaços de madeira que o pessoal usa para tirar a manga de árvore, pois é, eles iam usar isso para cutucar o forro da telha. Então, de lá de dentro sairiam dois animais, dois compsognathus, que iam ter penas parecidas com de papagaiozinhos, de curicas, acho que esse é o nome. Então, depois de muito discutir, os vizinhos chegam a um trato de que os animais vão ficar sob proteção do dono da casa e que vão procurar na internet ou até mesmo chamar as autoridades para saber que coisa é aquela e como cuidar daquela coisa, ou até mesmo se eles podem ter aquilo. Depois de alguns minutos manuseando o animal, o dono da casa começa a espirrar bastante e começa a ficar com seu nariz avermelhado, como se ele tivesse pegado um resfriado na hora. Após tudo isso, todos vão dormir em suas casas, até que quando der 6h da manhã, um grupo de adolescentes estaria andando pela rua de madrugada. Então eles olhariam um poste que estaria lá na rua e veriam alguma coisa em cima do poste. Aquela coisa parecia ter penas, parecia ser um dos compsognathus, mas era maior. Era um Velociraptor, que olhou para eles e no mesmo momento deu um salto e pulou na direção deles, os atacando. Várias pessoas abrem as janelas curiosas para ver que coisa é aquela, e então ficam horrorizadas e fecham a janela na mesma hora. Algumas das pessoas que estavam fora de casa também entram correndo para suas casas, pulando pela porta, pela janela e as fechando também. E enfim, o Velociraptor dá um alto rugido. No dia seguinte, nossos protagonistas acordam. Eles acordam em uma espécie de dormitório para os funcionários e então tentam falar com Vince de novo. Quando eles tentam falar com Vince, Vince está um pouco ocupado, assinando alguns documentos e planejando algumas coisas da logística do Jurassic World. Então, aí que eles conheceriam o Dr. Herman, que ia auxiliar eles enquanto Vince estivesse ocupado. Dr. Herman explica algumas coisas sobre dinossauros para eles, como por exemplo alguns dos comportamentos dos dinossauros, como por exemplo o Triceratops, que quando desce o meio-dia ele ia para a lama para se refrescar do calor do sol.
ou até mesmo do comportamento do Velociraptor, ou melhor dizendo, Dinonico. E sim, eu errei naquela hora, porque eu vou dar uma explicação, foi um erro proposital, saca só. Isso também é para explicar alguns dos pequenos erros assim que tem no livro de Jurassic Park, mas que eu vou explicar agora. O que acontece é o seguinte, na época em que John Hammond estava fazendo Jurassic Park, tinham algumas teorias de que o Deinonychus fosse uma versão adulta do Velociraptor. E John Hammond acabou adotando o nome também Velociraptor para ser um nome mais efetivo, que fosse mais irado, que desse mais efeito. Mas que na realidade os animais são deinonychus mesmo. Voltando à história, os deinonychus teriam um certo hábito de ficar atirando carrapatinhos e insetos uns apenas dos outros. Então os protagonistas iam se perguntar sobre o porquê o doutor se refere a um outro parque e que parque teria sido esse que teria sido feito antes. Então o doutor explica que em 1989 John Hammond estaria planejando fazer o Jurassic Park, que originalmente seria feito em San Diego, mas que depois foi levado a ser feito na Ilha Nublar e na Ilha Sorna. A Ilha Sorna seria o local onde fabricavam os dinossauros, e a Ilha Nublar seria o local onde estariam fazendo o Parque dos Dinossauros. Dr. Herman diz que trabalha na Índia desde muito tempo, desde quando era jovem, e ele diz que esteve no primeiro Jurassic Park, porém o parque não foi aberto por algumas questões de defeitos na segurança do parque. Isso acabou fazendo com que os dinossauros devorassem funcionários e também devorassem... E Dr. Herman diria também que no dia em que o Jurassic Park acabou sendo destruído, foram levados alguns visitantes para o local, visitantes esses que iam avaliar o parque. Alguns deles Dr. Herman não se lembra quais eram, mas Dr. Herman se lembra principalmente da paleobotânica Alice Settler, do matemático Dr. Ian Malcolm, do paleontólogo Alan Grant, e de duas crianças que eram os sobrinhos de Hammond, que morreu no dia da destruição do parque. Então os protagonistas perguntam ao Dr. Herman o que aconteceu com os dinossauros da Ilha Nublar e Ilha Sorna. Então o Dr. Herman diz que os dinossauros da Ilha Nublar foram bombardeados pelo governo da Costa Rica, e os dinossauros da Ilha Sorna teriam morrido por conta de um vírus chamado vírus DX. Esse vírus seria responsável por fazer com que os dinossauros ficassem bastante doentes por um certo tempo, então em muito pouco tempo os dinossauros acabariam morrendo. Esse vírus seria transmissível pela alimentação deles, seria transmissível por mordidas, arranhões e essas coisas do tipo. Também seria transmissível pela água, caso um dinossauro morresse na água e outro dinossauro bebesse da água que o dinossauro com o vírus DX morreu, o dinossauro que bebeu da água ia contrair o vírus. E o vírus também seria contraído de muitas outras formas. Dr. Herman explica também que é por isso que os dinossauros novos não são parecidos com os dinossauros do Jurassic Park original e com os dinossauros da Ilha Sorna, visto que não teriam mais dinossauros lá, não teria como pegar o DNA deles, então teriam que fazer novos dinossauros. Então Vince Cameron finalmente chegaria aos nossos protagonistas e conversaria com eles sobre questões de segurança da empresa e tudo mais, e até mesmo conversaria com o Dr. Herman. Então o Dr. Herman diz a Vince que a segurança na empresa não está muito boa, porque alguns dos dinossauros acabaram escapando e o mosassauro ainda não foi pego. O mosassauro que escapou do seu recinto e atacou o barco São Bartolomeu e no momento está atacando outros animais no rio Amazonas. Vince mandaria procurarem e caçarem o mosassauro e mais os outros animais que teriam escapado, até que se passaria na televisão uma notícia de um dinossauro atacando uma cidade ribeirinha. Romeu perceberia então que aquela cidade ribeirinha é a mesma que ele e o seu grupo foi no início da história. Então seria mostrado um vídeo de um dinonico atacando um grupo de jovens. Vince ia ficar muito bolado com isso.
ia simplesmente sair correndo do local e ia sair gritando com seus funcionários, indo até a sala de controle. Vários dos funcionários pegariam relatórios, documentos, imagens de câmeras de segurança das jaulas, e então chegaria à conclusão de que alguns dos dinossauros escaparam porque, quando eram filhotes, provavelmente saíam por conta de certas falhas nas cercas elétricas, e como eram pequenos, eram menos perceptíveis de se ver escapando, e provavelmente cresceram fora das jaulas e se proliferaram por aí durante os anos. Com a notícia que os Deinônicos escaparam, providências precisam ser tomadas, e uma dessas providências que precisam ser tomadas é usar o protocolo de caso algum dinossauro fuja. Basicamente, esse protocolo consiste em avisar todos os trabalhadores pelos seus aparelhos comunicadores para fazer eles irem até a base do lugar, o prédio, e eles ficarem por lá mesmo e não saírem até que toda a questão se resolva. Então todos os trabalhadores são chamados para ficarem dentro da base e não saírem de lá. Porém, o que acontece é o seguinte: o sinal que é enviado para os comunicadores tem uma frequência muito específica, e essa frequência, ela meio que atrai os Deinônicos. Ela não é perceptível para nós, mas para os Deinônicos é muito perceptível. Então isso seria como, tipo, sei lá, se tu estivesse chamando ele para ir direto para a base. Então o que acontece? Todos os trabalhadores se reúnem na base e eles ficam principalmente na parte de baixo da base, no subsolo, que é onde tem o refeitório, os dormitórios e tudo mais, onde tem biblioteca, essas coisas, mas também é onde fica a sala de arquivos e a central de energia do edifício e do lugar inteiro no geral dos dinossauros. E bem, se você já leu o primeiro livro de Jurassic Park, você sabe que os Deinônicos, eles escavam, eles fazem túneis, eles fazem ninhos subterrâneos. Então já dá pra ver o que acontece, né? Os Deinônicos, eles são atraídos pela frequência de rádio dos comunicadores até o subterrâneo, eles escavam tudo aquilo e eles conseguem adentrar o edifício pela tubulação. Eles chegam todos escondidinhos assim na sala de energia. Então um deles acaba vendo um besouro, um insetinho lá em um lugar que tem um bocado de fios assim, e como algumas espécies de aves, ele vai tentar comer o besouro, né? E aí ele meio que acaba fazendo uma bagunça e acaba roendo alguns dos fios e, bem, ele consegue comer o besouro, mas ele acabou ferrando com a energia do prédio inteiro, então ela é desligada. E agora? Não foi só a energia do edifício que foi desligado, e sim das jaulas inteiras. O sistema elétrico das jaulas foi desligado, ou seja, os dinossauros podem escapar das jaulas. Nossos protagonistas ficam sabendo disso por conta de câmeras de segurança que haviam sido vistas por alguns dos funcionários que falavam que tinham alguns Deinônicos na sala de energia. E eles estavam indo em direção dali, mas bem, né, a energia acabou indo embora e tudo mais, e então agora eles estão sozinhos no local sem energia e eles não podem ver os Deinônicos se aproximando deles. E agora? Tá todo mundo muito tenso, estão todos usando sinalizadores vermelhos para, né, poder se enxergar uns dos outros. Porém, acontece que um Deinônicos pula nas costas de um dos funcionários, então começa a morder sua jugular, então estraçalha o cara na frente de todo mundo. O pessoal corre para fora do edifício no maior desespero, até o momento em que eles ouvem um barulho de carro, tipo, sendo jogado, alguma coisa do tipo. E lá eles veem um animal um tanto quanto colorido, mas também meio acinzentado, um animal com olhos vermelhos que brilham no meio da escuridão. Eles veem um tanque de guerra vivo, eles veem um Tiranossauro Rex. E sim, fui eu que fiz o desenho desse Tiranossauro. Se deu pra você perceber, eu fiz o visual do Tiranossauro baseado no visual de um Quero-Quero. Agora sim, esse bicho tá assustador de verdade. Então o Tiranossauro vai atrás das pessoinhas, então ele começa a devorá-las, e como se fossem, sei lá, passarinhos comendo aqueles caranguejinhos pequenininhos que aparecem na praia. É tipo isso.
Só que aí essa versão é muito mais assustadora. Ele começa a dilacerar a carne das pessoas, tem sangue jorrando pra todo lado, caindo em cima de todo mundo e sei lá mais o que. Até o momento em que esse Tiranossauro Rex acaba se encontrando com outro dinossauro, um Triceratops, um animal com chifres, boladão, também um tanque de guerra vivo, e então eles caem pra porrada e o Triceratops acaba ganhando do Tiranossauro Rex, dando uma espetada na barriga do vagabundo. Só que o Triceratops também tá alterado pra cacete, que nem alguns dos outros dinossauros que a gente já viu nessa história. Então ele começa a destruir as paradas que ele vê pela frente e tudo mais. É um caos muito louco. E um detalhe legal que eu pensei nessa história era... Não que eu pensei, mas que eu botei nessa história é que o Triceratops ia ser mostrado que ele ia ter 2 sacos de ar que se inflam no rosto dele, que nem algumas artes do Triceratops atuais mostram. Enfim, não é comprovado isso cientificamente, mas eu gosto porque eu achei legal. E é isso. E então o pessoal que estava vivo foge. Eles fogem em helicópteros e nossos protagonistas também. E então eles fogem em helicópteros até a cidade de Manaus. Eles voltam para lá. E então, bem, eles só chegam no dia seguinte com os helicópteros. E bem, eles vão conversar com as autoridades e tudo mais, essas paradas todas, porém é tarde demais. Eles veem na televisão a notícia de que um grande animal desconhecido ainda está em cima de um dos barcos do porto de Manaus. Esse animal é um Quetzalcoatlus, enorme, com as asas abertas assim, como se ele estivesse esperando alguma coisa. Até que de trás da neblina daquela manhã chuvosa sai outro Quetzalcoatlus. E aí eles ficam tudo no lovezinho aí, batendo os bicos um no outro e tudo mais. Que negócio fofo de ver pra quem tá assistindo de longe, mas pra quem tá na situação é assustador. Agora, indo para a cidadezinha pequenininha lá do início da história, que eles até pegaram alguns compsognathos, o que acontece? Depois do ataque do Raptor, o pessoal ficou muito cabreiro com a situação toda. Só que tem um negócio, tá todo mundo doente na cidade, tá todo mundo com um resfriado que a cada dia só vai piorando. Inclusive o dono dos compsognathos. Catarro na garganta é complicado, né, gente? E o que acontece é o seguinte, o dono dos compsognathos, ele não tá mais podendo andar direito, ele tá ruinzão, ele tá muito mal, e isso é consequência do vírus DX, que os dinossauros carregam. E, bem, cortando de volta para os nossos protagonistas, eles estão lá com o Vince e com o doutor. O doutor então explica para eles o porquê alguns dos dinossauros que eles tinham visto antes estavam tão agressivos assim. Isso é consequência de uma variante do vírus DX. Ela é muito ruim para os seres humanos, fazendo eles ficarem péssimos assim. Se passam 2 dias disso tudo, tá todo mundo tentando conter isso ao máximo. Vince tá tentando se livrar dos problemas na questão burocrática, papel, assinatura, essas coisas todas. O exército tá tentando conter ao máximo esses dinossauros que estão chegando na cidade cada vez mais, até que os nossos protagonistas eles vão para a praia da Ponta Negra para tentar, tirar isso da cabeça um pouco. Então eles começam a falar sobre suas preocupações, sobre os dinossauros estarem escapando, e inclusive o Romeu se sente muito culpado por tudo isso. Ele diz que ele poderia ter feito alguma coisa em relação aos dinossauros e que, bem, ele poderia ter salvado um dos guias que tinha sido morto pelos Ubirajás, mas ele não fez isso. Nessa história toda ele ficou se culpando muito por conta de tudo que ia acontecendo, mesmo que ele não tivesse controle das coisas. Até o momento em que vem um Mosasauro, sim, o mesmo Mosasauro do prólogo da história, lá pra Ponta Negra. Então ele começa a atacar alguns barcos e essas coisas do tipo, até que alguns soldados chegam, e uma galera da marinha também. E, bem, o que acontece? Até que Vince liga pra eles. Vince liga pra eles pra, bem, avisar que é pra eles se encontrarem com o Vince às 5 horas e ponto no aeroporto de Manaus, porque ele vai levá-los até um lugar seguro. Eles se encontram com o Vince, eles vão no helicóptero lá, e então eles vão para outro estado do Brasil, Bahia, Santa Inês, cidade de Santa Inês. E lá Vince leva eles e mais alguns outros funcionários, porém Vince, ele na verdade não queria, meio que levar eles para, ficarem seguros. Não, na verdade Vince queria que a opinião deles
para uma coisa que ele estaria fazendo. Sim, ele ainda tá nessa de querer fazer o parque, mesmo com todas as coisas acontecendo, mesmo provavelmente ele nunca indo fazer o Jurassic World, mas ele ainda tá nessa, ele ainda tá querendo sacrificar, né, algumas vidas. Inclusive, o que ele diz é que algumas pessoas precisam morrer para o sucesso dele acontecer. E lá ele leva os nossos protagonistas para o Jurassic World, um parque enorme, grande, que, bem, é bastante parecido com o Jurassic Park original. Não é todo tecnológico que nem o Jurassic World do filme e tudo mais, porque eu não quis deixar, tipo, essa tecnologia é do futuro. Não, eu só quis deixar uma tecnologia do nosso tempo mesmo para ficar uma história bastante, né? Uma história bem, tipo, que você pudesse ficar mais imerso nela e não olhar para, sei lá, alguma tecnologia muito bizarra e ficar, nossa, isso é possível, será? Todo mundo fica muito bolado com o Vince, porque, cara, ele é um idiota, ele literalmente tá botando a vida de várias pessoas em perigo, várias pessoas estão morrendo por causa das coisas que ele fez, ele ainda tá nessa de querer fazer um parque dos dinossauros ainda. Bem, isso me lembra outra pessoa do livro de Jurassic Park. Sim, o Vince, ele é tipo, ele é literalmente o John Hammond, só que reencarnado, moleque. Só que o negócio do Vince é que ele é menos rabugento e mais faz piada, só que tipo, ele fica mais detestável por isso, porque ele literalmente tá fazendo piada enquanto tem um bocado de gente morrendo por causa das ações dele. Tá todo mundo muito bolado com ele, tá todo muito com raiva desse infeliz, desse corno miserável, desgraçado. Porém, acontece o seguinte, eles avistam um dinossauro na cidade de Santa Inês. Mas espera aí, como é que um dinossauro vai estar na cidade de Santa Inês, na Bahia? Não é pra esses merdas estarem só na Amazônia, não? O que acontece é o seguinte, meio que o Amazonas, ele importa algumas coisas e exporta algumas coisas entre os estados. Então, basicamente, esses dinossauros, e também, né, por conta de barcos de viagem, essas coisas, então os dinossauros acabaram indo de barco em barco e eles acabaram adentrando algumas cidades, estados, coisas do tipo, em muito pouco tempo. Então haveria uma sequência do Megaraptor andando pela cidade inteira, ele olhando para as pessoas na rua, ele mexendo nas coisas, como se fosse um animal curioso mesmo, num ambiente novo, tentando entender o que está acontecendo. Até o momento em que ele veria uma estátua dele mesmo, uma estátua de Megaraptor, porque caso você não saiba, a cidade de Santa Inês é uma cidade conhecida por ter estátuas de dinossauro pelos locais. Essas estátuas são feitas, né, pelo pessoal do Criando Dinossauros, do Arilson Borges, enfim... basicamente, a cidade é conhecida por ter estátuas de dinossauro. E basicamente é por isso que eu escolhi essa cidade pro mano ter feito o Jurassic World, o Vince ter feito o Jurassic World. Enfim, o Megaraptor ele ia dar uma olhada na estátua dele e tudo mais. E aí ele ia ficar pasmo, tipo, pô, um bicho que é tipo eu, só que ele tá paradão, ele tá durão, ele tá... Pô, estranho demais isso. Até o momento em que as forças armadas chegariam e tentariam dar um altos tiros nele, porém ele devoraria geral na base da raiva, porque, né, estão atacando ele e ele vai contra-atacar. Então haveria uma sequência de vários locais do Brasil, várias cidades, vários estados e tudo mais, várias coisas, várias partes do Brasil sendo infestadas por dinossauros. Algumas das cenas dessa sequência que eu bolei seriam o seguinte: um homem que é um soldado está numa operação com alguns de seus colegas de trabalho para deter um dilofossauro. Eles teriam matado o bicho e tudo mais, salvado as pessoas que estavam perto do animal. E então, quando ele chegasse em casa depois desse dia vitorioso, ele começaria a tossir muito. E então ele ia tossir num pano, só que quando ele fosse ver esse pano onde ele tossiu, teria muito sangue. Ou seja, ele meio que tá com esse vírus DX, só que tá com uma variação nova e mais ferrada ainda. Então ele é levado às pressas ao hospital e, detalhe, ainda não tem um antídoto ou qualquer coisa do tipo para essa parada. Também teremos a cena de um grupo de Amazonsauros, diplodocus, brachiosauros, comendo das folhas das árvores de algumas florestas daqui do Brasil. Alguns cientistas que estariam observando esses animais iam começar a discutir sobre como isso ia desbalancear, né, toda essa questão aí do quanto de árvores que tem, porque se os animais grandões precisam de muita árvore para comer, meio que, né, não ia sobrar tanta árvore assim no mundo, né? Mas também não é como se a gente precisasse dos dinossauros para destruir todas as árvores do mundo. O ser humano já faz isso muito bem. E também teremos uma cena onde um homem que trabalha
limpando um campo de golfe, ia observar um ceratossauro que teria invadido o lugar e, né, teria devorado alguns dos funcionários. Então, o que aconteceria após isso? O Vince ele teria, né, uma conversinha com a ONU, sim, a ONU, para, né, eles conversarem sobre isso e, né, também para o Vince levar mais mijada da galera lá. Após muito papo e muita conversa, ele chega à conclusão de que, bem, foi instaurado algumas coisas. Em primeiro lugar, todos os dinossauros vão ser erradicados. Segundo lugar, não poderá mais ser clonado nenhum dinossauro em hipótese nenhuma. Então, bem, ia ser mostrado que não é só no Brasil que está acontecendo todas essas merdas. Não, é em muitos outros lugares. No Equador, no Peru, no Chile. Porque, bem, né, o Brasil ele também faz essas paradas de exportação, como eu já disse antes, mas não só dentro do país, mas também para fora do país. E acontece que os lugares de exportação de soja bem, estão infestados por dinossauros porque os dinossauros eles adentram nas embarcações de exportação de soja. Os próprios governos dos países deram um upgrade bacana nos armamentos que eram usados para pegar os dinossauros e bem, os dinossauros agora estão sendo mortos. Há manifestações nas ruas para proteger esses animais, por mais que, bem, eles estejam matando um bocado de gente, mas ainda assim são seres vivos, mas também, pô, é a humanidade ou dinossauros. Ah, tá bom, eu escolheria os dinossauros? Sim, com certeza, com toda a certeza do mundo eu escolheria os dinossauros. Mas bem, o negócio é o seguinte, tem várias vidas em jogo nessa parada toda, então bem, os dinossauros também não tiveram culpa de ter sido feitos. Foi um maluco lá que fez eles com o propósito de fazer um parque e não deu certo. E aí os animais agora estão tendo que pagar por isso, eles estão tentando conviver nesse mundo atual e meio que tipo, mas são dinossauros agressivos. Bem, eles estão agressivos por conta do vírus DX e meio que eles não têm culpa desse negócio desse vírus. E bem, várias pessoas ao redor do mundo ficam doentes, ficam em estado deplorável também por conta do vírus DX. E um bocado de gente diz que é o apocalipse, o mundo vai acabar e que, bem, é o papo de sempre. Sempre quando aparece alguma coisa nova, dizem que o mundo vai acabar e a Terra vai explodir. Porque, bem, é o que acontece, né? Porém, alguns dos funcionários da Endium conseguem fazer uma espécie de antídoto para isso, que não vai curar 100%, mas que, bem, eles estão no caminho de conseguir fazer uma cura 100% boa. Mas, bem, pelo menos esse antídoto ele serve para, né, fazer com que a pessoa fique menos pior dessa situação toda. Enfim, mais de 10% do número de dinossauros que havia antes foi morto, foi destruído, foi destroçado pelos exércitos e pelas forças armadas nesses últimos 3 meses. Bem, as coisas podem estar melhorando, mas também, né, ainda tão ruins, porque um bocado de pessoas estão morrendo por causa dos dinossauros, por causa do vírus DX, e começou a comprometer a saúde de várias pessoas em nível mortal mesmo. E bem, nossos protagonistas estão morando agora em ilhas isoladas, que ficam no meio do Oceano Pacífico. Essas ilhas isoladas, elas são meio que um paraíso, um mini paraísinho assim em algumas ilhas, porém ainda estão todo mundo preocupado com aquilo. E bem, como é que eles estão morando nessas ilhas? É porque o Vince, ele meio que deu esse privilégio a eles, né, esse negocinho pra eles, com um pedido de desculpas por ele, né, ter sido um babaca esse tempo inteiro. E o que aconteceu com o Vince? Bem, após ele ter dado esse presente para os nossos protagonistas, depois de umas 2 semanas ele acabou morrendo. Enquanto ele tentava ir em direção à base antiga dele, na Amazônia, né, para poder recolher alguns documentos e poder incinerar eles para que ninguém mais conseguisse recriar os dinossauros, acontece que ele foi atacado por um ceratossauro. O ceratossauro matou ele, ferrou com ele todo e tudo mais, e bem, ele foi morto, ele foi dilacerado, ele e mais um pessoal que estava junto dele. E o que acontece é o seguinte, quem agora vai ser o dono da Índia, já que o Vince morreu? O que acontece é o seguinte, no negócio lá dos papéis de documento da herança da empresa, com quem ia ficar, ele deixou os papéis com o Tim. O Tim, sabe o menininho lá de Jurassic Park 1 e tudo mais e tal? O menino que tem dinossauros na cabeça, segundo a irmã dele? É basicamente isso. O Tim agora, ele vai ser o novo chefe da Índia. E, bem, provavelmente ele não concordou com isso.
Provavelmente ele não concordou com isso, mas acontece a vida. Agora ele, né, é o dono da Índia. E bem, ele não é mais menininho, porque ele cresceu. Essa história é muitos e muitos anos depois do Jurassic Park original. Então ele cresceu, agora ele é um adulto e vai poder comandar a Índia. Por mais que, sei lá, talvez ele não queira fazer isso, mas agora não tem mais o que fazer, amigão. E o que aconteceu com a vila do início da história e que as pessoas acabaram ficando infectadas pelo vírus DX? Acontece que essa vila, e não só essa, mas como algumas outras, que foram afetadas por conta dos dinossauros, acabaram tendo a ajuda do governo do Amazonas, né, não só para exterminar os dinossauros que estivessem lá, mas também por causa do antídoto para, né, ajudar o pessoal que tivesse com a doença do vírus DX. E bem, na parte da cidade em que os dinossauros estão atacando as pessoas na cidade, eu faria bastante coisa se eu pudesse especificar tudo mais, mas bem, eu não quero fazer um vídeo muito longo, na verdade esse vídeo já ficou longo pra cacete. Mas bem, alguns dinossauros iam aparecer, como o Gallimimus iria aparecer. Teremos a volta do Maiasauro, que é um dinossauro que apareceu no primeiro livro de Jurassic Park e que ele estaria de volta aqui. Teremos também os Brachiosaurus nessa história, também teremos Amazonsaurus, também teremos os Diplodocus nesse rolê todo, teríamos o Oviraptor, teríamos também o próprio Velociraptor, só que, bem, ele estaria na versão normal dele mesmo, na versão tipo dele pequenininho da vida real. Teríamos também a volta do Dilophosauro, teríamos a inclusão do Esteracossauro e do Psittacossauro, e teríamos também uma aparição do Alossauro nessa história. E acaba assim. Os dinossauros estão sendo exterminados aos poucos, está sendo criada uma forma para criar realmente um antídoto que possa eliminar esse vírus de uma vez por todas e curar as pessoas. Inclusive, no finalzinho da história é mostrado que acharam uma forma, né, de criar esse antídoto e tudo mais, e que ele já está sendo usado em vários e vários países. E bem, a história ela não tem realmente um final concreto mesmo, tudo mais, mas ela é uma história que caminha para algo, como acho que eu já disse isso antes. Mas bem, essa história, ela acaba assim, ela acaba mostrando que por mais que esteja tudo ruim, as coisas do tipo, a gente pode dar um jeito, a gente pode fazer com que as coisas deem certo, se todo mundo se ajudar. E é isso, a história acaba nesse pequeno raio de esperança para a humanidade, e os nossos protagonistas iam acabar, né, voltando à civilização e tudo mais, iam sair daquelas ilhas isoladas, e a história acaba assim, com um final mais esperançoso, mas também mostrando os perigos da engenharia genética, mostrando que a gente não pode sair brincando de Deus por aí, trazendo espécies de volta à vida, porque isso vai causar muito caos. Não destoando da mensagem que o primeiro e o segundo livro queriam passar para, né, os espectadores. E bem, seria bastante ressaltado isso ao longo da história, sobre os perigos da engenharia genética e de sair usando ela por aí como se fosse só um brinquedinho normal do dia a dia. E é basicamente isso. Esse é o fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu dei um certo trabalho para fazer ele. Na verdade não deu certo trabalho, deu bastante trabalho para fazer ele ao longo desse tempo, eu fiquei planejando muito fazer esse vídeo durante muito tempo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo, eu gostei muito de fazer, eu amei fazer esse vídeo na realidade. E é isso. Esse vai ser o meu último vídeo de 2023 e, bem, é isso. Boas festas para vocês, que vocês aproveitem muito esse Natal, que vocês aproveitem esse ano novo também que tá por vir aí, e a gente se vê em 2024. Boas festas para todos vocês.